Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Que alegria, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, mais uma semana, estarmos entrando em seu lar. Queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelo seu apoio e pela sua audiência. Que nesta semana o Senhor possa continuar falando em nossos corações através da sua santa palavra. Estamos neste trimestre estudando a carta de Paulo aos Efésios e temos tido lições enriquecedoras. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais gratos, porque gratidão e bênção é o tema da aula de hoje. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição que nós temos diante de nós é a lição de número 4 e o tema é a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo de número 1, versículo 17. A verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao versículo de número 23, que abrange a última metade dos versículos. Amém? Hoje nós praticamente não iremos utilizar o quadro branco. Eu quero mais conversar com os irmãos nesta aula, que nós temos certeza será uma aula extremamente edificadora para as nossas vidas. Nós estamos ainda no primeiro capítulo de Efésios. Quando eu começo a olhar para a estrutura do capítulo 1 de Efésios, eu vejo como Deus fala conosco de forma maravilhosa, ao ponto de nós estarmos nos dedicando ao capítulo 1 de Efésios por pelo menos 3 aulas. Vamos lembrar? Na primeira aula, nós fizemos um overview geral da carta aos Efésios, com uma ênfase maior na saudação que está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. A lição 2, nós falamos sobre o versículo 2 e 3 de Efésios, que é sobre a sublimidade das bênçãos de Deus. Na lição passada, o nosso foco foi basicamente do versículo 3 ao versículo 14, em que nós estivemos conversando sobre eleição e predestinação. E hoje, na lição 4, nós vamos falar sobre gratidão, sobre bênçãos e sobre iluminação espiritual, que é abordado do versículo de número 13 ou 15 até o versículo de número 23. Pode colocar o 13 aí também, mas a nossa ênfase maior realmente vai ser do versículo 15 até o versículo de número 23. Bom, quando eu começo a olhar para esta última parte, eu preciso fazer, do capítulo 1 de Efésios, eu preciso fazer uma conexão com a lição 2, não é? Porque os irmãos se lembram que inicialmente Paulo, ele faz o que nós chamamos de doxologia, não é isso? Ele aborda de forma muito bonita e adorando a Deus num rompante, que é a primeira metade do seu capítulo, e depois nós agora estamos caminhando para uma outra parte, em que Paulo troca a sua adoração espontânea por uma oração espontânea. É claro que a oração também
é um pressuposto de adoração, mas especificamente agora nós iremos estudar esta parte da epístola aos Efésios com um foco maior no momento de oração de Paulo a Deus. É uma parte curiosa porque ela tem mais ou menos 129 palavras no grego, né? Se a gente pegar esta epístola e analisá-la dentro do contexto, ou 169 palavras dentro do grego koiné, o grego pelo qual grande parte do Novo Testamento foi elaborado. E você vai perceber que Paulo, ele basicamente aborda pelo menos 3 coisas aí no meu ponto de vista. Primeiro, ele expressa uma gratidão a Deus pela vida da igreja em Éfeso e pelas notícias que ele tem recebido. Depois, ele fala sobre a questão do Espírito Santo e o seu papel ativo na igreja. O Karl Barth, ele faz uma leitura que eu gosto bastante, de que provavelmente esta é uma das poucas orações do Novo Testamento direcionada especificamente para um avivamento. Karl Barth, ele fala bastante sobre isso. E, finalmente, a gente tem a exaltação de Cristo, não é? Paulo termina essa oração expressando a suprema excelência e poder de Cristo sobre tudo e todos. Então, essa é a estrutura que nós temos que analisar hoje. Um outro detalhe interessante é que todo o capítulo 1 de Efésios, ele aborda Cristo sob um ponto de vista interessante. O capítulo 1, ele se preocupa basicamente com colocar como tema central Cristo, o firme fundamento da igreja. Se eu tivesse que resumir todas as últimas 4 lições numa única sentença, provavelmente a sentença seria essa, tá? Cristo é o firme fundamento da igreja. Há uma preocupação de Paulo em mostrar para os cristãos daquela geração que a estrutura da igreja, a eclesia, ela tem como principal, ou melhor, único fundamento e maior representante o próprio Cristo, o nosso Deus, tá bom? Então, a título de introdução, basicamente essas são as informações que eu quero destacar com mais importância para você, meu irmão e minha irmã. Amém? A temática central do capítulo 1, que é Cristo como fundamento da igreja, e as 3 divisões deste capítulo: agradecimento, Espírito Santo e exaltação de Cristo. Bom, o primeiro capítulo que nós temos é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esse é o primeiro tópico que nós temos aqui no nosso capítulo. O que eu quero destacar aqui para vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham com tanto carinho aí da região do Triângulo Mineiro e você do Brasil afora. Eu quero inclusive aqui mandar um abraço caloroso para o pastor Josias lá de Sorocaba, que sempre nos acompanha aqui, e também para nossa irmã Janete, que está sempre colocando aí os seus comentários e nos acompanhando toda a semana, entre tantos outros nomes. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência e pelo apoio de todos vocês. Bom, do capítulo 1, o que nós queremos destacar é o seguinte: inicialmente, Paulo, ele faz um agradecimento pelas notícias que têm chegado a ele sobre a igreja em Éfeso. É interessante porque Paulo conhecia aquela igreja, ele foi um dos seus pioneiros da igreja em Éfeso. Entretanto, estamos falando aí de pelo menos 4 anos de separação entre a última vez que Paulo esteve em Éfeso e esta carta. Então, muita gente havia se convertido, a igreja de Éfeso havia crescido bastante e era uma igreja empenhada em amor e fé. Você pode reparar
que Paulo chama a atenção para isso de uma forma muito bonita, né? Ele fala, olha, eu tenho presenciado, né, as notícias que têm chegado a mim de vocês. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele separa isso em duas partes, né? Que é a dimensão da fé em Deus e a dimensão do amor aos homens. Ele chama a atenção para isso. Ele fala, olha, vocês são uma igreja completa, porque vocês têm essas duas dimensões. A fé em Deus, que é extremamente importante, e o amor aos homens. Em outras palavras, eles tanto possuem a teoria quanto possuem a prática, porque se tem algo que a Bíblia deixa bem claro, é que uma fé que não produz obras é uma fé morta, não é uma fé já natimorta. Mas a igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso, ela explora essas duas dimensões tão grandes da vida cristã. A dimensão da fé em Deus, de crer em Deus, ao ponto de acreditar no evangelho e se converterem, mas também do amor pelas almas, que é o evangelismo, a dedicação à obra missionária, características que marcavam bastante essa igreja. Paulo, ele sabia que a fé e o amor era apenas o começo, é apenas o início das bênçãos espirituais. Então, logo após agradecer pelas notícias que chegavam daquela igreja e pelas boas novas que acompanhavam o povo de Éfeso, ele tem uma preocupação, no mínimo, curiosa. Ele se preocupa em mostrar para a igreja de Éfeso a continuidade das bênçãos de Deus. Ele queria que o povo de Éfeso entendesse a dimensão das bênçãos espirituais. Eu, enquanto lia sobre essa temática, eu achei maravilhosa uma história que eu li, inclusive, se não me engano, no comentário Risby, em que ele conta a história de um editor de jornal muito famoso, que é o William Randolph Hearst, e ele conta que o William Randolph Hearst, ele foi muito caracterizado por ser um colecionador de obras de arte, extremamente capaz, gostava muito de colecionar obras de arte e tinha dinheiro para isso, claro, era editor de um dos maiores jornais da América. E certa vez, ao analisar um catálogo de obras de arte, ele se interessou por várias obras de arte de grande valor e ele nomeou um agente dele, né? Ele nomeou um agente que viajasse, fosse ao exterior atrás destas obras de arte que ele queria adquirir para sua coleção. Esse agente nomeado por ele ficou alguns meses no exterior pesquisando, buscando informações, e ele voltou alguns meses depois para dizer para o William Randolph Hearst o seguinte: olha, eu pesquisei e estas obras de arte que você está buscando, estas obras valiosas, elas já estão com você num porão, num armazém onde você guarda algumas obras. Ou seja, estas obras que você investiu tanto dinheiro, esforço e tempo já estão com você, só que elas estão armazenadas em um galpão, empoeirando, pegando poeira, coisa afins. E a comparação é muito pertinente, porque Paulo, eu vou aqui fazer uma analogia, o que ele se preocupa é com o crente que muitas vezes tem a atitude que o William Hearst teve, ou seja, ficar buscando bênçãos, ficar buscando as coisas que eles já têm, eles já possuem. Então Paulo, ele neste momento, ele tem essa preocupação, que a igreja de Éfeso, e aí claro, por tabela, que todos nós, crentes da época atual, entendamos que nós temos bênçãos poderosas à nossa disposição e que muitas vezes ficamos buscando milagres e bênçãos, sendo que nós já temos isto em nós. E aí ele faz uma comparação interessante, eu quero inclusive chamar a atenção dos irmãos
Porque Paulo ele começa a fazer uma súplica por iluminação. E essa súplica por iluminação, ela tem pelo menos dois aspectos. E por que iluminação? Porque Paulo, ele está preocupado com que iluminar significa ganhar sabedoria, tá? Que aquele povo, que os crentes em Éfeso e nós tenhamos sabedoria, iluminação para perceber as grandes bênçãos que estão postas diante de nós. A primeira coisa que você vai perceber é que Paulo, ele roga, agora sim é uma súplica, tá? Ele ora ao Espírito Santo para que ele abra o conhecimento da igreja, para que ele abra a mente daquele povo, para que eles entendam a sua dimensão, as suas bênçãos. E aí, por que Paulo, ele ora ao Espírito Santo? Primeiro, porque ele tem consciência de que o Espírito Santo é o Espírito Santo de conhecimento e de sabedoria. Você pode ver isso, inclusive, em Isaías capítulo 11, versículo 2, quando o Espírito de Deus é chamado de Espírito de sabedoria e entendimento. Ele sabia, ele tinha conhecimento de que o homem só com suas faculdades físicas e mentais não tem capacidade, não tem discernimento para vislumbrar, para visualizar todas as obras de Deus e as bênçãos disponíveis para a igreja e para aqueles que creem. Por quê? Porque nós somos apegados em sentidos humanos, visão humana, tato humano, paladar humano, olfato humano, audição que tem uma certa limitação de frequência audível. Então nós somos totalmente limitados. E nessa limitação carnal que nós temos, não há capacidade em nós de vislumbrar as bênçãos espirituais. E é por isso que Paulo, ele chama a atenção do Espírito Santo para essa nossa fragilidade, não é? E ele ora pedindo: Senhor, desperta em nós, Espírito Santo, nos ilumine para a divina e profunda esperança. Inclusive, eu quero aqui fazer duas ponderações. Esperança, usada aqui nesse contexto, não é a esperança do dia a dia nosso, porque a esperança humana é a fé de que algo bom pode acontecer, mas não há garantia de que isso acontecerá. Esta é a fé, é a esperança humana. Porém, na Bíblia Sagrada, esperança é um fato concreto que virá e que nós apenas aguardamos em fé. Amém? Então, a esperança de Deus, a esperança do cristão, não é algo que pode ou não acontecer, é algo que acontecerá. A bem na verdade, a fé nos faz aguardar o momento certo em que isso acontecerá. E aí, a outra parte que eu quero chamar a sua atenção é porque o Espírito Santo abre os nossos sentidos para entendermos as bênçãos que nós já temos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10, a Bíblia diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu quero chamar a sua atenção novamente para a parte que diz: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito Santo. Literalmente, o que este versículo
está dizendo é que esse esclarecimento vem do Espírito Santo. O homem precisa que o Espírito Santo o ilumine. Este é o resumo deste versículo. O Espírito Santo revela a verdade da palavra, e aí eu chamo a sua atenção para uma segunda parte, que ele nos revela a palavra e nos dá sabedoria para aplicá-la, porque a vida do cristão é uma vida prática, não é uma vida teórica. Nós temos o esclarecimento do Espírito Santo para termos a sabedoria e podermos aplicá-la. Este, na verdade, é a grande síntese dessas primeiras partes, que vão até ali o versículo 18, né? de Efésios, primeiro capítulo de Efésios. E segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, em primeiro, dentro da oração e da súplica de Paulo, é com relação à iluminação que é dada. Só que essa iluminação, ela é dada àquele que crê, a um coração que acredita. Considerando, por que há essa ênfase no coração? Porque a gente sabe que o coração é a parte emocional do ser humano, mas na Bíblia o coração ele tem pelo menos 3 dimensões: a dimensão do sentimento, a dimensão da mente e a dimensão da vontade, que nós chamamos de volição, tá? Mente, sentimento e vontade. Então, quando o apóstolo Paulo, usado pela divina inspiração de Deus, diz que a iluminação é dada ao coração que crê, ele está literalmente dizendo que a nossa incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais não deve ser atribuído a níveis de inteligência, e sim ao nosso coração. Não é porque alguém é doutor, pós-doutor, que vai entender a dimensão de Deus. Não é porque alguém é superdotado ou porque alguém é simplório que ele vai estar em maior ou menor grau afastado do conhecimento de Deus. A iluminação de Deus, ela é dada para aquele que crê com seu coração, porque na Bíblia é o símbolo do local da mente, do sentimento e da vontade do homem. Os olhos do coração, independente de grau escolar ou não, são abertos pelo Espírito Santo de Deus. É um momento de oração por avivamento de Paulo. E observe que na visão paulina, o avivamento não era algo que envolvia propriamente pular, cair, gritar, falar em outras línguas. Para Paulo, o real avivamento, ou pelo menos é isso que depreende-se desta oração, o real avivamento é aquele que abre os olhos de quem tem fé para as riquezas espirituais dos quais ele já está em seu alcance. Não seja alguém como Rudolf Hirsch, que ficava procurando bênçãos e mais bênçãos, mas que já obras e mais obras, artes e mais artes, valor e mais valor, e ele já tinha isso. Não seja um crente assim. Tenha conhecimento daquilo que Deus já lhe deu e já lhe ofereceu. Amém? A segunda parte, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, é interessante porque ele faz aqui um complemento e uma amarração com a lição passada, porque na lição passada você viu que Deus, pela eleição e pela sua divina predestinação, nos torna seus filhos mediante a adoção. E como filhos, nós temos direito à herança. Como filhos, nós temos direito à herança que o Senhor preparou para nós. E aqui, Paulo diz que esta herança é onde Deus
demonstra o seu amor para conosco. É onde Deus revela o seu profundo sentimento para nós. E aí, ele nos promete um futuro maravilhoso como a nossa esperança. E é interessante porque no capítulo 19, basicamente ele fala a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E aqui eu quero fazer uma observação, porque todo esse tópico 2 aqui da revista, ele pode ser focado num único versículo, que é o versículo 19. Olha que versículo maravilhoso. Diz assim: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Na primeira parte, Paulo diz assim para o povo da região da Ásia Menor: olha, vocês precisam ter consciência das bênçãos que Deus está lhe oferecendo mediante a sua conversão, mediante a sua fé, a sua praticidade, a sua fé em Deus, o seu amor para com os homens. Tenham consciência dessa dimensão. E aqui no versículo 19, Paulo agora diz: e por que vocês têm essa bênção? Ou melhor, o que possibilitou que vocês tivessem essa herança tão rica? O que foi que possibilitou vocês de terem essas bênçãos maravilhosas disponíveis? A resposta é o quê? É a eleição. É a salvação, é a regeneração, é a santificação, é a conversão do ímpio em um justo. E aqui Paulo diz: e o que possibilita isso? O que possibilita esse acesso, essa regeneração, esse novo homem? E aí ele diz: o poder de Deus. Mas é um poder tão grande que Paulo, a impressão que nós temos é que ele fica sem ação ou sem uma palavra específica para dizer que poder é esse. E aí ele faz uma série de sinônimos, ele coloca uma série de palavras que, de certa forma, poderiam até ser redundantes, mas são palavras que reafirmam o impacto desse poder que transforma o homem. E prova disso é que, vamos voltar aqui no versículo 19, Paulo diz assim: o qual a sobreexcelente grandeza. O que é sobreexcelente? Aquilo que está acima do excelente, é aquilo que é perfeito, é o cúmulo da perfeição. Ele fala: a perfeição máxima da grandeza do seu poder. Aí aqui Paulo usa a palavra dunamis. Dunamis, que na Bíblia é movimento, mas não é um movimento qualquer, é um movimento associado ao Espírito Santo de Deus. A palavra grega dunamis, ela tem um sentido muito próximo à palavra hebraica ruá, e ruá é sopro do Espírito de Deus. Então, na verdade, lá em Gênesis capítulo 1, e o Espírito de Deus soprava sobre as águas, era o dunamis de Deus, o ruá de Deus que soprava. Paulo usa a mesma expressão utilizada na criação, o mesmo poder criador, a mesma energia que foi gasta para criar o mundo, é a mesma energia que Deus produz e utiliza para mudar a vida do homem. Aí ele usa a palavra poder, dunamis, de dínamo, de dinamite. Depois, sobre nós, os que cremos, segundo a operação. A operação aqui não ficou bem traduzido, porque na realidade, operação em grego aqui é energia, e energia é da raiz palavra energia, eletricidade. Continuando, da força aqui é kratos, e do seu poder, que é ischus. Então ele usa dunamis, ele usa energia, ele usa kratos e ele usa ischus. As quatro palavras
são sinônimos. Eu diria, inclusive, que isso aqui é uma dupla linguagem, porque você tem aqui uma hipérbole, literalmente ele está exagerando a ideia, e uma gradação. É como se Paulo ele fosse, olha, porque Deus, para vos dar esta divina esperança e torná-los eleitos dessa herança, eleitos para acessar pela sua presciência esta herança, ele usou energia, ele usou força, ele usou poder, ele usou de todas as formas para que vocês tivessem acesso a essa grandeza. Este poder é tão grande que o apóstolo Paulo diz que é o mesmo poder utilizado para no terceiro dia, após a crucificação, num domingo, arrancar Cristo do sepulcro e o ressuscitar. Esta energia, esta dinâmica é o que está ao seu dispor. E por que nós precisamos desta energia? Por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é que nós somos fracos, nós somos falhos. Mateus capítulo 26, versículo 41, há uma expressão bíblica muito conhecida dos irmãos que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entregar, meus irmãos, é essa riqueza espiritual imensa a um simples ser humano, vivendo com a sabedoria e com a inteligência humana, seria a mesma coisa de entregar um armamento pesado, aí, uma bomba atômica, uma arma nuclear para uma criança de 2 anos, né? Não teria condição, né? O poder de Deus é que nos capacita para podermos utilizar toda essa riqueza. Tá? E o segundo motivo que nós temos é que existem inimigos que querem tomar de nós essas riquezas, inimigos poderosos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades que habitam as regiões celestes, lembra? Então, esses inimigos, eles não serão vencidos, eles não serão derrotados por nossa força, pela força que está em nosso braço. Esses inimigos, eles são derrotados pelo poder que vem do Espírito Santo. E é por isso que Paulo faz essa oração, pedindo que o Espírito Santo conceda este poder para a igreja. Amém? E finalmente, meus irmãos, para encerrar a nossa aula, o nosso tópico 3, Cristo é o nosso exemplo de exaltação. É interessante porque você vai ver que Paulo, ele finaliza esse primeiro capítulo mostrando que a pedra angular, que é Cristo, está acima de tudo e de todos. Bom, primeiro, por que Paulo tinha essa preocupação? Na época de Paulo, em que Paulo escreveu esta carta, estamos falando aí por volta do ano 60 depois de Cristo, ali naquela região do Vale do Rio Lico, havia uma doutrina pagã muito forte, uma heresia que estava invadindo a igreja, que era a discussão sobre os anjos. Havia uma supervalorização do papel dos anjos ali, a tal ponto de que alguns colocavam os anjos em pé de igualdade ou até superior a Cristo, e em muitas igrejas começou a se instituir o culto às figuras angelicais. Então Paulo aproveita este momento de oração e ele expressa a exaltação de Cristo sobre tudo e sobre todos, acima de tudo e acima de todos. Eu gosto bastante da expressão que diz que Cristo cumpre tudo em todos. E como é que Paulo faz essa abordagem? Como é que ele mostra que Cristo está acima de tudo e de todos? Bom, primeiro ele começa falando sobre a ressurreição, que Cristo foi ressuscitado.
venceu a morte e que toda a criação está sujeita a ele. Essa é a primeira colocação que nós temos sobre Paulo falando especificamente acerca desta exaltação. A segunda maneira que você vai encontrar é quando Paulo diz que Deus pegou Cristo e o assentou à direita do Pai. Isso é maravilhoso, porque a expressão direita aqui está se referindo exatamente à prioridade, à única posição de honra e à posição de igualdade. Então ele está literalmente ressaltando a ideia de que Cristo, ele é Deus. Então veja bem, na primeira parte, Paulo chama a atenção de que Cristo é o primeiro dentre aqueles que irão ressurgir. Porque nós também iremos ressuscitar, aqueles que morreram irão ressurgir. Nós ainda não, né? Mas aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão, né? Então, Cristo é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro a vencer a morte. Depois, ele está assentado à direita de Deus. E finalmente ele usa: Cristo é exaltado de sobremaneira, porque Cristo é aquele que cumpre tudo em todos. Ele é o ápice da profecia bíblica. Então ele termina esta oração e esta primeira parte da sua carta dizendo: ele é o firme fundamento da igreja, porque é nele que a igreja cumpre o seu papel. Meus irmãos e minhas irmãs, espero que tenha ajudado a todos que acessaram este vídeo. Se você gostou, se te edificou, então compartilhe, comente, deixe o seu like e nos ajude a continuar a fazer a obra do Senhor. Onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém.